Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. Se é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, será que o dinheiro é um instrumento de perdição? Qual a melhor utilidade do dinheiro? A conversa hoje é sobre a importância dos bens materiais e como lidar com este recurso de maneira proveitosa. Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza somente durante sua permanência na terra. Mas por que nos preocupamos excessivamente com os bens materiais? A conversa hoje é sobre a utilidade providencial da fortuna com o estudioso e palestrante espírita Arthur Valadares. Arthur, seja muito bem-vindo ao Esferas da Vida, hoje aqui com a gente. Olá, Pri. Olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham. É uma imensa alegria estarmos aqui mais uma vez juntos para refletirmos sobre as lições de Jesus e sobre a doutrina espírita. Que o Mestre, portanto, possa inspirar a todos nós. Arthur Valadares é de Patrocínio, Minas Gerais, reside em São Carlos, São Paulo, é cofundador do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, NEP Paulo de Tarso. E Arthur, conta um pouquinho pra gente, você é doutor em engenharia? Sim, eu concluí aqui em São Carlos, né, o meu curso de graduação em Engenharia Mecânica. Depois o mestrado, depois o doutorado. Muitas pessoas perguntam, eu acabo não falando da sua formação, e tem alguns, telespectadores que perguntam, então a resposta, o Arthur já respondeu aqui pra gente. E Arthur, hoje a conversa é bem séria, a gente vai falar de algo que todos nós, de alguma forma, temos interesses, porque quem não se preocupa, com a questão dos bens materiais, com a segurança, com o trabalho, com o dinheiro, com os estudos, tudo que de fato materialmente a gente se preocupa e busca está diretamente relacionado ao dinheiro, ao recurso financeiro. E a gente percebe, o próprio Jesus falou que dificilmente um rico chegará aos reinos dos céus, e isso às vezes é preocupante. O que será que ele quis dizer com isso, Arthur? Como que a gente pode começar a refletir sobre essa questão? Olha, a gente precisa entender que o dinheiro, o recurso material, assim como, por exemplo, o poder e outras circunstâncias que encontraremos aqui na experiência material, são elementos neutros em si mesmo. Embora o dinheiro, por exemplo, como poder, realcem determinados aspectos em nós que, se não tivermos aí a consciência bem atenta, se não estivermos vigilantes, se não estivermos focados naquilo que são os valores mais essenciais da vida, no bem, no amor e tudo mais, poderemos deixar então que esses elementos insuflem, realcem em nós os interesses, o orgulho, a vaidade, fazendo com que muitas vezes nos percamos no caminho da vida, deixando de valorizar aquilo que é o mais essencial para passarmos a valorizar e apenas nos interessar por aquilo que, digamos, são instrumentos, são ferramentas para o nosso progresso, mas não os objetivos mais fundamentais da vida. Então existe até aquela frase que diz, por exemplo, que o poder corrompe o homem, ou a gente poderia fazer uma transposição que o dinheiro corrompe o homem. Não é bem assim. Em verdade, é o homem, o ser humano, que acaba corrompendo o uso do poder,
o uso do dinheiro, quando se deixa conduzir pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Então essas questões, essa problemática está essencialmente dentro dele, nele, na sua condição moral, de modo que o indivíduo que estiver consciente que esses recursos não lhe pertencem de fato, são empréstimos divinos, pelos quais ele deverá depois prestar contas e que deve então mobilizar esses recursos no sentido do seu progresso, bem como do progresso das coletividades, colocando isso a serviço do bem, do desenvolvimento, do trabalho, enfim, esse indivíduo poderá passar por essa prova. É assim que Kardec e os espíritos vão definir a prova da riqueza, assim como existirá a prova da pobreza, cada uma ensinando para o espírito determinados aprendizados, cada uma delas proporcionando determinadas experiências. Mas os espíritos chegarão a dizer que muitas vezes a prova da riqueza, pelos excessos a que ela pode conduzir, será mais difícil do que a prova da pobreza. Daí essa fala de Jesus, a atenção que deveremos ter, porque todos nós, espíritos ainda muito materializados, temos essas tendências em nós, alguns já se libertaram um pouco mais disso, mas essas tendências aí estão, e se não estivermos atentos, vigilantes, conscientes e voltados para a lei divina, do amor e do bem, poderemos sim nos deixar levar, arrastar, portanto, por essa prova. Então é nesse sentido que Jesus fala, não no sentido de uma impossibilidade absoluta de quem tenha mais recursos de poder progredir por meio dessa experiência, mas no sentido de que ela apresenta aí desafios para os quais precisaremos estar atentos. Sim, a gente pode dizer que é uma prova muito difícil, né? Não é, Arthur? E no começo do capítulo, né, do Evangelho que fala sobre esse assunto, tem a história do jovem que procura Jesus e pergunta como que ele faria, né, como que ele deveria fazer para adquirir o reino dos céus. E Jesus deixa claro que além dos mandamentos, ele deveria vender todos os seus bens, dar aos pobres e segui-lo, seguir Jesus. E ele volta muito frustrado porque ele não conseguiu ter essa atitude, ter esse comportamento, ter enfim, esse desapego, né, geral da fortuna. Mas, de fato, quando a gente pode trazer essa história para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, não necessariamente a gente precisaria vender tudo para seguir Jesus, não é, Arthur? A ideia da passagem ali, central, é justamente a questão do desapego. Estarmos aptos e sempre conscientes de que quando a vida, as circunstâncias, ou quando, né, o Criador quiser nos convidar a uma outra experiência, quando formos convidados, por exemplo, pelas circunstâncias a deixar aqueles recursos, o fazemos com desapego, digamos assim, com serenidade, como no caso de Jó, que é inclusive lembrado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, que tinha tantos recursos, tantas posses, manifestando a sua fidelidade a Deus, no momento em que pede esses recursos, ele diz então, tu me deste, tu me tomaste, seja feita a sua vontade. Então a grande lição ali do jovem rico, e é preciso lembrar, ele cumpria os demais mandamentos. Sim. A própria passagem nos apresenta esse passado seu, a sua postura até ali, mas Jesus, profundo conhecedor da alma humana, sabia que naquele aspecto ele ainda tinha desafios por vencer. Ele já cumpria os demais mandamentos, honrava pai e mãe, buscava lá fazer o bem e tudo mais, mas no aspecto do desapego, aquela era uma prova ainda para ele difícil, o que não será um caso geral. Muitos, no que diz respeito à relação com o dinheiro, já terão digamos, construído uma relação mais harmoniosa, sem tanto apego, sabem viver em abundância, sabem viver em penúria, sem se revoltarem quando não têm tanto quanto muitas vezes as pessoas esperam, né? Sabem contentar-se com menos, mas quando tem mais também sabem não se prender àquilo, não se deixarem insuflar pela vaidade, pelo orgulho, sabem colocar esses recursos a serviço da coletividade. Então existirão espíritos para os quais essa prova da riqueza já não é mais um problema, mas no caso daquele espírito ainda o era. Assim também
identificaremos muitos espíritos, como o jovem rico, que terão, na relação com o dinheiro, com a riqueza, uma prova ainda a ser trabalhada. Porque cada um de nós, enquanto espíritos, temos aí nosso tema central, temos o nosso desejo central, algo que André Luiz, por exemplo, vai trabalhar conosco no livro Ação e Reação. Então, para uns, essa prova mais difícil será a questão da sexualidade, o equilíbrio, a harmonia no exercício da sexualidade. Para outros será a questão do poder, para outros será a questão da beleza, para outros será a questão da fama, do prestígio, para alguns será a questão do dinheiro, da fortuna. E era o caso daquele jovem. Então, não é que Jesus estabelece ali uma regra geral de que para todos que vão segui-lo, que se propuserem a segui-lo, deverão adotar essa postura. Tanto assim que mais tarde ele vai em busca de Zaqueu, que era reconhecido por ter mais posses, e o conclama também a ser seu seguidor, a ser seu servidor. Temos um bonito capítulo no livro Boa Nova falando sobre Zaqueu, o servo fiel ali, o bom servo, lá no capítulo 23 do livro Boa Nova. A questão que Jesus essencialmente vai tratar então nesse diálogo com o jovem rico é a questão do desapego. Se as circunstâncias nos conclamarem a abrir mão daquilo, estamos preparados? Porque mais cedo ou mais tarde todos seremos conclamados. Se não estivermos desde já preparados e conscientes de que aquilo efetivamente não nos pertence, logo ali virá a morte e nos forçará, digamos assim, a tudo deixar. Então é preciso que, em se tendo mais recursos, saibamos administrá-los como quem não se prende a eles, como quem se serve deles para movimentar as rodas do progresso, tanto individual como coletivo. E também estamos aptos, estamos preparados para quando, por exemplo, caso sejam esses os desígnios divinos, esses recursos não venham mais a estar conosco, deixarmos eles irem como a quem sabe que aquilo de fato não lhe pertence. Então essa grande prova do desapego, saber servir-se dos recursos, possuir os recursos sem ser por eles possuído. O que não foi o caso ali do jovem ainda naquele momento, que acabou voltando abatido para casa porque não teve a força suficiente para renovar internamente aquele quadro de apego que ainda apresentava. E diante da perspectiva do nosso progresso espiritual, Arthur, a gente pode concluir que todos os espíritos passam por esta prova, tanto da fortuna quanto da miséria? Como nós temos, à luz da doutrina espírita, esse conceito-chave da reencarnação, todos nós, enquanto espíritos, estamos aí submetidos a essa lei de reencarnação, que vai nos levando às mais diferentes experiências ao longo dos séculos, tanto em termos de classes sociais, condições sociais, em termos de riqueza ou de pobreza, ora em termos de cargos de poder, ora na subalternidade, no anonimato, ora na condição de homens, ora na condição de mulheres, enfim, a reencarnação vai nos fazendo viver essas múltiplas experiências ao longo dos séculos, porque cada uma delas proporcionará ao espírito que somos determinados aprendizados, determinados desenvolvimentos do nosso ser. Por isso os espíritos vão nos dizer que a prova da riqueza, por exemplo, ela vai trabalhar no espírito a caridade e a abnegação, ou seja, vai convidá-lo a superar o egoísmo, a vaidade, o apego, a avareza. Então vai ser esse teste, vão ser esses exercícios propostos pela prova da riqueza. Ao passo que a prova da pobreza, por exemplo, vai exercitar no espírito a paciência, a resignação. É claro que no mundo como o nosso, em que temos muitas coisas ainda a ajustar em termos sociais, a miséria, em que faltam mesmo recursos para os indivíduos, os mínimos para uma vida digna, Sim. Isso é condição transitória de uma humanidade ainda regida pelo egoísmo. Agora, em linhas gerais, os espíritos nos dizem que sempre vai existir diferenças. Nunca será possível uma igualdade absoluta pela própria variabilidade dos indivíduos, dos caracteres, das provas. Por isso, sempre existirão aqueles que terão mais recursos, outros menos, mas isso vai se transformando também na medida em que o indivíduo vai se reencarnando, porque ora ele vive com menos, ora ele vive com mais, ora ele tem um cargo
de maior relevância, ora ele vive mais no anonimato, ora ele vive uma determinada experiência, ora outra, enfim. Assim vai se compondo o grande quadro necessário à sua evolução. E a riqueza se enquadra, digamos assim, essas maiores possibilidades monetárias se enquadra como uma dessas experiências que mais cedo ou mais tarde o espírito viverá. Muito provavelmente nós já o vivemos em outras existências, ou viveremos mais adiante, ou estaremos alguns vivendo agora, enfim, mas é um quadro que vai se modificando segundo as necessidades evolutivas do espírito. Olha, muito bom, chegou o nosso momento Chico Xavier. A gente vai direto, né, numa grande mensagem de Meimei, psicografada pelo médium Chico Xavier. Dinheiro e amor. Diante do bem não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos nossos irmãos menos felizes? Em que lugar surpreenderíeis frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras preciosas não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança em favor de muita gente. Respeita a moeda, capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho, e além do reduto doméstico, legiões de pessoas esperam-te as demonstrações de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem finança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a conversa é com Arthur Valadares sobre a utilidade da fortuna, sobre a importância dos bens materiais e como utilizá-los de maneira proveitosa. E a gente também sempre lembra a todos aqui no comecinho do segundo bloco sobre a Revista Internacional de Espiritismo e também do jornal O Clarim, que são edições ininterruptas mensais desde a época de Caibar Schutel. Então a gente pode, assim, todo mês
mês tem grandes matérias com temas relevantes, atuais, à luz da doutrina espírita. E também, hoje tem uma dica super bacana da Editora Clarim, que é um livro também de Caibar, que chama Vida e Atos dos Apóstolos. Caibar Schutel analisa os atos dos apóstolos no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, com ensinamentos que ajudam a entender a importância dos apóstolos na propagação dos ensinamentos de Jesus, uma linda interpretação espiritual sobre a doutrina que os discípulos anunciaram pela qual, né, se santificaram. Então fica aí a nossa dica, Vidas e Atos dos Apóstolos, por Caibar Schutel, nossa junto à Editora Clarim, né? E vocês podem entrar no oclarim.com.br, que lá tem também o Instagram, viu, pessoal, da Editora Clarim, tá bem legal, tem várias dicas de outros livros e tem promoção também da Editora Clarim. E a gente também sempre fala do Instituto Eurípides, que foi fundado há mais de 26 anos aqui na cidade de Araraquara. Atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente tem uma surpresa. A gente recebe o Halley Cauã Barbosa dos Santos. Ele tem 11 anos e ele vai trazer, né, um recado especial pra gente. Tá chegando o Natal, tá chegando o Ano Novo e as crianças do Instituto Eurípides vão trazer será o quê? Um Feliz Natal? Oi, eu sou o Halley, aqui da escola Eurípides. Tô aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Tchau! Muito obrigada, Halley. É muito bom tê-los aqui novamente, principalmente nessa época do ano. Tá chegando o Natal. Feliz Natal para você também, para sua família. Um lindo 2021 para todas as crianças do Instituto Eurípides. E você de casa, o Instituto oferece toda a estrutura necessária para as crianças: alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. E nós todos podemos ajudar o Instituto Eurípides. É institutoeuripides.colabore.org. Você pode entrar neste site, neste link e ajudar com qualquer quantia. E você também pode colocar a nota fiscal paulista no CNPJ do Instituto Eurípides, que também aparece aqui para vocês, o Instituto do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Todos nós podemos ajudar, eu tenho certeza. E a gente volta com o nosso bate-papo com ele, Arthur Valadares. Arthur, nós estamos conversando sobre o dinheiro, que às vezes parece que é uma perdição, mas não necessariamente é uma perdição, mas ele leva para o caminho da perdição, como você falou no primeiro bloco, se a gente não ficar focados no que é essencial. A gente precisa ter direcionamento para a gente não se perder nas ilusões, na vaidade, no orgulho, enfim, nas ostentações. E Arthur, tem uma frase que eu achei tão bonita, que está no Evangelho, que eu queria até que você refletisse aqui com a gente no Esferas, que é assim: em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possui. Eu achei tão forte pensar, a nossa vida não depende dos bens que a gente possui. A gente às vezes excessivamente busca tanto, corre atrás de tanta coisa, e a nossa vida não é isso, não depende disso. Pri, essa frase do mestre me lembra uma outra frase do apóstolo Paulo, quando ele nos diz em uma de suas cartas: sei viver em abundância, sei viver também em penúria. Então, o espírito, na medida em que vai adquirindo consciência de si mesmo, das leis da vida, do universo, do Criador, ele vai percebendo que a vida é muito mais do que aquilo que os sentidos aqui podem apenas perceber. A vida é muito mais do que aquilo que brilha aos olhos, encanta, fascina. A vida que realmente vale é essa vida interior que vamos construindo em nós, na medida em que vamos incorporando os valores divinos dos quais Jesus é para nós o grande modelo. O bem, o amor, a fraternidade, a humildade, essa verdadeira riqueza, a verdadeira propriedade do Espírito,
como os Espíritos nos dirão também no Evangelho segundo o Espiritismo, só temos por propriedade efetiva aquilo que não nos pode ser tomado, ou seja, aquilo que pertence ao Espírito que somos, as nossas conquistas, o nosso desenvolvimento. Quando despertamos para isso, vamos adquirindo essa sabedoria da qual Paulo nos falou. Vamos aprendendo a viver em abundância e em penúria, extraindo de cada uma dessas circunstâncias o que de melhor podem nos ofertar, entendendo que a felicidade ela é tão mais próxima. Jesus mesmo diria que o reino de Deus está próximo, acessível a todos nós, porque independe de circunstâncias exteriores. O reino de Deus, a felicidade efetiva, perene, que está ao nosso alcance pelo bem que possamos fazer, pelo amor que venhamos a sentir, pelos conhecimentos novos que vamos adquirindo, e quem estará privado disso? Naturalmente que os Espíritos vão nos dizer, em termos materiais aqui, a felicidade ela está relacionada com a posse do necessário, mas em termos morais, ela está relacionada com a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, diante dessa mensagem de esperança que o Evangelho nos traz, diante desse estímulo para vivenciarmos o bem e o amor, quem de nós estará privado da felicidade, da vida abundante da qual Jesus nos falou? Eram essas as bem-aventuranças que ele prometia a todos os aflitos, os angustiados e que estão assim tão ao nosso alcance. Os Espíritos mesmo dirão, no Livro dos Espíritos, na questão 967, quando eles definem a felicidade dos espíritos superiores, dos bons espíritos, o que é essa felicidade? Em linhas gerais, eles definem lá 3 elementos essenciais: o conhecimento que possuem, o bem que fazem e o amor que sentem. Ora, para isso não precisamos de recursos materiais, não precisamos de abundância material. Jesus foi o espírito mais feliz, mais livre, mais pleno que já passou pela terra. Alguém duvidará disso? Creio que não. E, no entanto, não tinha ele nenhum recurso material. Como nos dizer, portanto, que a vida efetivamente independe das circunstâncias exteriores. Elas são elementos de aprendizado, recursos, meios para as finalidades maiores da existência que estão aí ao nosso alcance, se mobilizarmos a nossa vontade com consciência e conduzidos pelo amor, haveremos sempre de encontrar a felicidade crescente, a vida abundante em nós. E é impressionante como a gente às vezes escuta, a gente estuda, reflete, e na maioria das vezes a gente pode até pegar algumas pesquisas mesmo, de institutos de pesquisas, que as pessoas hoje estão muito preocupadas, não tem o percentual agora específico, mas com o corpo físico, com o emagrecimento, com o acúmulo de dinheiro, o acúmulo de herança, o acúmulo de bens materiais. As pessoas estão acumulando cada vez mais ou se preocupando em deixar para os filhos. Como que o Espiritismo enxerga a herança, o acúmulo? Tem também a parte da avareza. A pessoa que acumula demais e não divide, como que é vista, Arthur? Porque ela tem um mérito, porque ela trabalhou. A gente sabe que pelo trabalho e pelo trabalho honesto, a pessoa tem, né, o direito de receber, sim, o seu benefício. Mas como que o Espiritismo enxerga o avarento? É interessante essa reflexão, Pri. No próprio capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, em que Kardec e os Espíritos vão trazer considerações muito importantes sobre esse assunto, o dinheiro, a relação com ele, a avareza, enfim. O Espírito de Lacordaire vai nos trazer uma mensagem dizendo-nos que muitas vezes nós revestimos a avareza com uma certa virtude, dizendo que é economia, dizendo que estamos pensando em nossos filhos. É claro que existirá um sentimento aí muito paternal, maternal, de deixar um determinado recurso para os seus filhos, a previdência mesmo assim nos orienta, né? Sermos previdentes, sermos precavidos, mas muitas vezes exageramos isso e passamos a justificar a avareza, o apego, o excesso, o supérfluo, a pretexto de sermos econômicos, de economizarmos ou de deixarmos maiores facilidades para os nossos descendentes, quando muitas das vezes, não são poucos os relatos que vemos assim,
esses recursos extras, excessivos, vão se tornar mais adiante, com a partida do indivíduo, vão se tornar objeto de disputas, de intrigas, de agressões, de separatividade entre os familiares. Preocupa-se, assim, muitas vezes com o legado material, esquecendo-se do legado moral a ser deixado aos filhos, do legado moral a ser deixado àqueles que serão os herdeiros. Então, os espíritos de Kardec vão tratar da questão da herança, dizendo que o espírito pode, sim, né, deixar uma herança, mas que, digamos assim, Deus, no fundo, é quem vai definir se essa herança vai, de fato, alcançar o descendente ou não, porque ele tem os seus meios de definir, né, as experiências que cada um terá de viver, mas nos alertarão que mais importante do que tudo isso, o legado material, será o legado moral. Porque essa é a riqueza mais valiosa com a qual nós podemos honrar, nós podemos abençoar aqueles que virão após nós. Então é importante a gente ter essa consciência do recurso material, do dinheiro, lembrando uma figura que Emmanuel nos transmite em várias mensagens suas. Ele faz uma comparação do dinheiro como sendo no tecido social o que o sangue é para os nossos tecidos, né? Assim, pensando na sociedade como um corpo, com seu tecido aí social, o dinheiro é essa força circulante que deve estar então em movimento para alimentar o progresso, o desenvolvimento de todas as parcelas da sociedade. Mas quando esse dinheiro fica excessivamente estagnado num indivíduo, num determinado local, enfim, num grupo, essa estagnação gera complicações, geram problemas, assim como acontece conosco, em nosso corpo. Quando o sangue para, nós temos ali uma trombose. Então é preciso que esse sangue do tecido social esteja circulando, e aqueles que mais têm, aqueles que vão tendo maiores possibilidades, estejam sempre atentos para que isso seja um efeito multiplicador. Os próprios espíritos vão definir, quando falam lá do emprego, da riqueza, da fortuna, que aquele com maiores possibilidades materiais deve ser como uma fonte que espalha ao seu redor o desenvolvimento, a felicidade, a dignidade, o trabalho, o pão, porque assim estará bem exercendo ou bem cumprindo essa proposta existencial que vive nesta encarnação. Então é essa consciência que deveremos ter, nos precavendo de toda e qualquer avareza, como nos diz Jesus no Evangelho, naturalmente tendo a prudência devida. Isso não significa também a prodigalidade excessiva. Os espíritos mesmos nos dirão que são dois extremos que deveremos evitar: a avareza sórdida, muitas vezes, e a prodigalidade excessiva, ou seja, o desleixo, o desmazelo também, que não é virtude, mas o equilíbrio, a ponderação, a atenção, e estarmos sempre conscientes de que deveremos nos servir dos recursos monetários para os valores mais fundamentais da vida, possuí-los sem sermos por eles possuídos, servirmos desses recursos para servirmos a Deus e não servirmos de Deus muitas vezes para, no fundo, prestarmos culto a esses recursos. É o que está no título do próprio capítulo: não se pode servir a dois senhores. Então nós servimos a Deus, utilizando-nos dos demais recursos para isso, e não o contrário, servindo ou idolatrando o lucro, o dinheiro, cultuando o dinheiro e muitas vezes nos afastando ou prejudicando a nossa relação conosco mesmos, com a nossa consciência e com Deus. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida. Hoje a gente conversa com Arthur Valadares sobre a utilidade do dinheiro, da fortuna, dos recursos materiais. E a gente vem para o terceiro bloco com aquela grande pergunta famosa: o dinheiro traz felicidade, Arthur? Olha, Pri, pelo que nós já conversamos até aqui, inclusive no último bloco, nós percebemos que não. Alguns poderão até não concordar, objetar, dizendo que ele traz sim felicidade, mas é preciso diferenciar aquela euforia,
aquela satisfação do imediato, das sensações, com aquela felicidade perene e profunda. Porque caso ele fosse necessidade sine qua non para a felicidade, não veríamos vidas às vezes tão simples, desprovidas de recursos, porém tão felizes. E caso ele fosse uma condição inquestionável de felicidade, não veríamos tantos palácios, tantas mansões, que mais parecem mausoléus de felicidade, de tristeza, de depressão, porque em verdade a felicidade é a realização íntima da criatura. Quando nós nos lembramos, por exemplo, de um Francisco Cândido Xavier, que desprovido quase que totalmente de recursos, irradiava, transparecia tanta doçura, tanta alegria, tanta felicidade, nós vamos compreendendo mais claramente essa grande verdade de que felicidade é, sobretudo, questão íntima da criatura, a felicidade que se encontra no realizar-se, na consciência tranquila, no superar-se a si mesmo, no bem que se faz, no amor que se semeia, nos sorrisos que se planta e que se espraia em toda parte. Esses serão os espíritos felizes. Como dizíamos já mais atrás, nenhum outro espírito que passou pela terra foi tão feliz, tão livre, tão pleno quanto Jesus. E ele não tinha qualquer recurso material, nem mesmo uma pedra sobre a qual inclinar a sua cabeça, mostrando-nos que, portanto, essa felicidade, a verdadeira, a profunda, a perene, está muito mais próxima de nós do que possamos imaginar. Talvez justamente por isso, Jesus nos tenha dito que o reino de Deus está próximo. Está próximo todos os dias pela gentileza, pelo exercício do bem, do amor que possamos exercer nos aspectos mais singelos da vida. Está próxima de nós pelo compromisso consciencial que teremos com essas leis divinas, de sermos corretos, de sermos justos, honestos, de nos pautarmos pela humildade, portanto, vencendo ou afastando de nós tantas aflições criadas pelo ciúme, pela inveja, pelo orgulho. Enfim, quando vamos mergulhando mais fundo nas leis da vida e em nós mesmos, vamos percebendo que não serão as injunções ou circunstâncias exteriores que nos trarão a tão ansiada felicidade. Não será o poder, não será o prestígio, não será a beleza, nem tampouco o dinheiro. Poderemos usufruir da felicidade com ou sem esses recursos, desde que internamente, na abundância da vida interior que construímos a partir do bem, do Evangelho do Cristo, nós pudermos então sentir essa vida pulsar em nós, a verdadeira comunhão com o nosso Pai. Arthur, no Evangelho, a gente tem uma grande resposta que gera uma reflexão importante, que o maior emprego da fortuna, ou melhor, o emprego da fortuna deveria ser para o próximo. Amai-vos uns aos outros, né? Amai o seu semelhante. E muitas pessoas, a gente pode resumir que a caridade, o maior emprego da fortuna, sempre seria o compartilhamento, né? A partilha, o nosso próximo. E muitas pessoas, às vezes em casa, pode até pensar agora, nossa, mas eu não posso doar nada. Eu estou numa fase tão difícil da minha vida, principalmente agora na pandemia, né? É um absurdo pensar em caridade neste momento. E quando a gente fala de caridade, que seria um dos maiores, né, empregos aí da fortuna, como que a gente pode pensar? Porque tem a caridade moral, tem a caridade material. E a gente pode até lembrar do óbolo da viúva também, não podemos, Arthur? Sempre me recordo, inclusive, de uma frase de Emmanuel, quando ele nos diz que a caridade não depende da bolsa, ou seja, dos nossos recursos materiais, porque caridade é, sobretudo, dádiva de nós mesmos, do nosso sentimento, do nosso tempo, da nossa atenção, e ainda que não tenhamos recursos materiais, poderemos espraiar essa virtude divina, mais uma vez lembrando Jesus, em abundância ao nosso redor. O Mestre nada tinha, e no entanto, qual de nós poderia duvidar que foi ele aquele que mais exerceu caridade na história da humanidade? Então a gente precisa entender essa virtude divina da caridade em sentido mais abrangente, como nos apresenta a caridade o Espiritismo. Caridade material, sim, dentro das nossas possibilidades e até no sacrifício ali, mais do que do supérfluo, às vezes até com um sacrifício, podemos repartir os recursos com aqueles mais necessitados, com aqueles que estão mais aflitos, mas existe também toda essa outra
feição que é a mais essencial da caridade, a caridade essencial, como nos diz Emmanuel, que é o aspecto do sentimento, a caridade moral, quando somos indulgentes para com as imperfeições alheias, quando perdoamos um irmão que nos ofende, que não nos compreende, que nos prejudica de alguma maneira, quando somos pacientes, compreensivos, quando amamos, quando servimos, eis a caridade que está ao alcance de qualquer um de nós, independentemente das classes, condições em que venhamos a estar. Por isso Kardec vai afirmar, frisar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a caridade assim tão universal, e por isso ele estabelece aquela frase: fora da caridade não há salvação, porque tanto aqueles que têm mais recursos como os que têm menos poderão exercer a caridade, porque em essência ela independe dos recursos materiais. Mas, como você também frisou, poderíamos inclusive lembrar o caso do óbolo da viúva, em que a medida da caridade não está no tanto, na quantidade dos recursos materiais que viemos a partilhar, mas, sobretudo, no sentimento que colocamos nessa dádiva material, inclusive, o sentimento de desprendimento, o sentimento de amor ao próximo, a capacidade de renunciarmos, de sacrificarmos um pouco de nós mesmos, às vezes até um pouco do essencial, para podermos compartilhar com o outro que passa por dificuldades ainda maiores. Daí aquela lição tão bela de Jesus, que não pode ser esquecida no Evangelho, quando diante do templo, diante ali do gasofilácio do templo, que era aquele local destinado às doações, Jesus acompanhava a movimentação ali e vê que alguns dos fariseus, alguns daqueles com maiores posses, haviam deixado verdadeiras fortunas ali em termos de doação. Quando então ele vê se aproximar uma viúva, uma senhorinha, que dá ali 2 pequeninas moedinhas, que eram, digamos assim, parte do seu necessário mesmo. Jesus chama a atenção dos discípulos e então diz que aquela senhora, aquela viúva, havia dado mais do que todos aqueles outros juntos, que antes haviam dado verdadeiras fortunas, porque ela havia dado daquilo mesmo que lhe faltava. Jesus, com isso, realçava que o verdadeiro valor da caridade não está tanto no aspecto material, mas, sobretudo, no aspecto moral, no sentimento que colocamos em cada um dos nossos gestos, seja na partilha de um pão que for, seja na partilha de um olhar, de um sorriso, do ouvido para escutar, da indulgência no compreender, no ser paciente. Eis aí a riqueza da caridade que realmente nos enriquecerá, porque aprendemos com a dinâmica do Evangelho que é dando que se recebe, que é em nos empobrecendo, digamos assim, que acabamos por nos enriquecer, nos empobrecendo de orgulho, de egoísmo, de exigência, de exclusivismo, de avareza. É assim que nos enriquecemos dos valores divinos do Evangelho, a humildade, a caridade, a grandeza espiritual. Eis os ensinamentos de Jesus que estão aí para todos nós, acessíveis sempre ao nosso alcance, para serem exercitados nos mais singelos contextos do nosso dia a dia e da nossa vida. Arthur, todas essas palavras, nossa, é uma vitamina de energia, assim, de vontade para o nosso ser, para as nossas questões, né, espirituais, para os nossos desafios, para realmente os nossos objetivos. Mas às vezes assim a gente assiste, a gente escuta, a gente vai ao centro, à palestra, à missa, independente, né? A gente não sabe que tipo de religião tem o nosso telespectador agora no momento, mas a gente escuta há tanto tempo essas histórias de Jesus, esses ensinamentos, e primeiro a gente se conscientiza, aí depois a gente reflete, quando será que nós, né, a gente tem que se colocar nesse todo, a gente vai conseguir tirar um pouco desse egoísmo e viver mais o coletivo, Arthur? Os Espíritos, no Livro dos Espíritos, fala que o mundo está destinado a um mundo sem desigualdade social? Sim, os Espíritos nos dirão que os excessos da desigualdade, essa que produz miséria, fome ainda no mundo, a falta do mínimo para a dignidade humana, essa não existirá mais no mundo de regeneração, no mundo mais feliz, mais justo.
Existirão sim diferenças em termos de recursos, em termos de experiências, pela própria diversidade dos espíritos, das suas faculdades, das suas necessidades evolutivas. Mas a miséria, essa desigualdade tão dolorosa que ainda se vê, essa não mais existirá. Passa esse processo, Pri, pela renovação de cada um de nós. Quando nós, como um todo, enquanto humanidade, em linhas gerais, tivermos conseguido superar aí o egoísmo e realmente nos abrir minimamente ao exercício da fraternidade, da caridade, então esses excessos serão naturalmente suprimidos na medida em que o forte amparará o fraco, aquele que tem mais será o esteio do que tem menos, e encontraremos um equilíbrio já mais justo, mais fraterno, permitindo a todos a dignidade de uma vida onde não falte o necessário, a felicidade em termos materiais, onde não se falte nenhum recurso necessário, e mais, quando todos nós tivermos despertado para aquilo que os Espíritos nos dizem, que a verdadeira riqueza está na ausência de muitas necessidades, de muitas exigências, o verdadeiro rico é aquele que menos necessidades tem. Quando tivermos despertado para os valores do Espírito, para a grandeza da vida, para muito além da brevidade da existência material, apenas das satisfações imediatas, dos prazeres transitórios, quando assim vivermos e tivermos incorporado essa consciência e essa vivência em nós, eis então que nós e a humanidade haveremos de adentrar um novo tempo que os Espíritos têm chamado de mundo de regeneração. É nesse processo em que estamos todos inseridos e é preciso estejamos conscientes da parte que nos cabe, não esperando que apenas espíritos mais adiantados venham e façam aquilo que nos compete fazer, porque uma vez que aqui estamos é porque somos chamados a ser partes ativas na construção desse amanhã. E isso poderemos começar a fazer pelos exemplos mais singelos do dia a dia, aprendendo a viver mais para os valores do Espírito, sem menosprezar, é claro, as experiências aqui na matéria. Todos temos o trabalho, todos temos aí as necessidades, os recursos a buscar para nos manter, nos sustentar, mas que saibamos olhar para mais longe, para além simplesmente do túmulo, enxergando essa vida infinita, porque não somos apenas cidadãos daqui e do agora, somos, em verdade, cidadãos das estrelas, do universo e da eternidade. Quando assim estivermos conscientes e pautando a nossa vida por esses horizontes tão vastos que o Evangelho e o Espiritismo nos abrem, estaremos então realmente preparando os fundamentos dessa nova humanidade. Cabe a cada um de nós perseverar, porque a obra do Evangelho é o somatório da disciplina do tempo, no tempo, da perseverança e a constância, porque, como dizia o Mestre, a todo aquele que perseverar, haverá de encontrar a efetiva renovação de si mesmo. Que coisa boa, Arthur. Se Deus quiser, esse mundo chegará antes do que a gente imagina. E a gente finaliza o nosso programa te agradecendo hoje e sempre por todos os seus ensinamentos aqui no Esferas da Vida, Arthur. Eu que agradeço mais uma vez, sempre uma imensa alegria estarmos aqui juntos. Que Jesus abençoe a cada um de nós nessa grande busca e nessa grande construção desse mundo de regeneração. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. A gente se encontra todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite, na TV Cultura Paulista, na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior. Uma boa noite, até semana que vem, se Deus quiser. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.